Então, monstrinhos, beleza? Vamos continuar aqui a nossa terceira aula em relação à terceira semana de atividades remotas, tá? Então, na primeira parte, a gente falou um pouquinho sobre a gente falou bastante sobre a história e a evolução das cidades, né? Então, a gente viu que, historicamente, você vai ter uma inversão de papel da cidade com o campo, né? Ou seja, a produção ela se desloca do campo para a cidade, e aí é sempre bom e importante a gente sempre lembrar, né, que não é que o campo perdeu a questão de produção, não é que o campo não produz mais, ele continua produzindo, mas hoje o foco da sociedade e o foco do próprio sistema capitalista está voltado no quê? Na cidade e na produção que ocorre na cidade. E o campo ele está cada vez mais o quê? Se sujeitando ao modo de produção industrial, né, da cidade. Né? Tanto que você tem uma forte mecanização, você tem um forte uso da tecnologia, da ciência, no aumento exponencial da produção de alimentos e com tecnologias como os transgênicos e os próprios fertilizantes e agrotóxicos de uma forma geral, eles têm também mudado até mesmo o tempo de produção, que era um tempo da natureza. Né? Hoje você consegue produzir muito mais rápido e com uma área muito menor no campo, e tudo isso é uma influência direta da produção, né? Aquela produção industrial que a gente vai ter lá na cidade, lá pelo século XVIII. Tá? Mas a questão do campo e do espaço rural é o nosso assunto lá para a sétima semana do ciclo. Né? Então, pode ficar tranquilo que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Não em forma de videoaula, mas tem vários materiais lá que vocês vão poder estudar e entender um pouquinho desse assunto também. E a gente vai falar um pouquinho na nossa última atividade síncrona, né, lá da sétima semana, que a gente vai estar destinado a esse assunto. Bem, pessoal, voltando aqui, então a gente passeou por toda a história, né, da cidade, e a gente percebeu que a população como um todo ela foi migrando, foi se deslocando para a cidade, e aí é interessante, né? Por quê? Porque esse processo de deslocamento vai levar a uma forte urbanização, ou um forte processo de urbanização. Tá? E aí é importante a gente primeiro, antes de começar a falar sobre os conceitos, sobre os principais conceitos, né, da cidade, é a gente entender essa própria questão do que é urbanização. Tá? A urbanização é uma daquelas palavras que tem vários sentidos, né? Ou seja, a gente pode falar de urbanização quando a gente está falando sobre a construção de uma rua, né? Quando a gente está numa obra de infraestrutura, né? Uma obra de urbanização. Tá? No entanto, para a geografia, para as ciências que estudam a cidade, tá? A urbanização, o conceito urbanização é relacionado à população, principalmente ao crescimento da população. Então, quando você tem uma cidade que tem um crescimento populacional maior do que a região em que essa cidade está inserida, ou maior do que o país, né? Você diz que aquela cidade está em um processo de urbanização. Exemplo, Macaé, uma cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, ali pelo ido dos anos 90, principalmente com o aumento da produção do petróleo, ela foi uma cidade que passou por um forte processo de urbanização. Ou seja, a população de Macaé chegou a crescer 10% por ano. Tá? Quando você compara isso ao Brasil, que não passou de 1,8%, né? Você pode dizer com toda tranquilidade que Macaé estava passando por um forte processo de urbanização. Ah, mas por quê? Bem, aí é uma questão que a gente vai falar quando a gente vai falando lá sobre migração. Tá? Veja, Macaé se tornou um polo de atração, né, de mão de obra, e aí você vai ter esse forte deslocamento de pessoas. Tá? E é interessante, porque Macaé, lá pelo início dos anos 80, era uma cidade muito pequena, 30, 40 mil habitantes, né? E já no final dos anos 2000, você tinha uma cidade com quase 200 mil habitantes. Né? Então você vê o aumento absurdo de população. E a gente vai ver lá na quinta semana, que uma população só pode crescer de duas formas. Né? Ou ela cresce
através do que a gente chama de crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população, ou ela cresce através de migração. Né? Nesse caso, é óbvio, né, que não é que Macaé estava fazendo filho a rodo, né? As pessoas estavam super assanhadas né, e fazendo 200 mil filhos. Não era isso, né? Macaé estava recebendo uma forte, né, concentração de pessoas, ou seja, um fluxo de pessoas de vários lugares do Brasil e até do mundo, indo em Macaé, atrás lá da produção de petróleo que estava sendo instalada naquela região. Tá? Então, urbanização é isso, quando a população de uma cidade está crescendo, tá, num ritmo superior ao da região em que você está instalado, que essa cidade está instalada, ou do país. Tá? No caso da história da urbanização do Brasil, né, a gente tem que entender que até o início até o início do século XX, o Brasil era um país essencialmente rural, né? Ou seja, ao longo de toda a história econômica do Brasil, a gente foi sempre o quê? Um produtor de matéria-prima, né? Lá naqueles ciclos, né? O pau-brasil, depois o ciclo do açúcar, aí você tem a mineração, né? O ciclo do ouro, você tem o ciclo do café. Ou seja, de uma forma geral, o Brasil sempre teve cidades muito pequenas, que eram nada mais do que centros comerciais e centros, né, políticos e administrativos. Né? Ou seja, bem naquela situação da cidade pré-industrial. Tá? Agora, nós tivemos a nossa Revolução Industrial. E a nossa Revolução Industrial se deu, como a gente viu na última aula, durante o século XX. Tivemos um primeiro surto, né? Ainda na época da Primeira Guerra Mundial, né? De 1914 a 1918, mas nós vamos ter nossa verdadeira explosão industrial, né? Nossa verdadeira revolução industrial no pós-Segunda Guerra Mundial, já ali mais ou menos nos anos 50 para os anos 60. E junto com essa industrialização, nós vamos ter, né, a forte urbanização. Por quê? Porque, como eu falei já lá na primeira aula, né, na primeira parte dessa aula, a industrialização do Brasil ela vai ser em grande escala, muito rápida, repentina, né, e ela vai ser acompanhada de uma forte mecanização do campo. Isso vai levar a um forte processo de êxodo. E aí, gente, aqui é um parênteses aqui. Tá? Além da mecanização, além de você ter a questão das máquinas substituindo, né, tratores, colheiteiras, né, substituindo a mão de obra camponesa, você tem um fator agravante do nosso espaço rural, né, que vocês vão estudar melhor lá na 7ª semana, que é a estrutura fundiária. Tá? E a estrutura fundiária é o quê? É a divisão de terras do país, né? pela quantidade de pessoas que trabalham nessa terra. Então, o que acontece? A nossa estrutura fundiária ela é extremamente concentrada. Ou seja, a grande parte das pessoas que trabalham na terra não são donas dessa terra. Ou seja, elas não têm vínculo de propriedade. Né? Então, você vai ter grandes propriedades com pessoas trabalhando ali, né? Mas a posse dessa terra vai estar na mão de uma pequena elite, né, rural. E aí o que acontece? Quando o campo ele começa a se mecanizar, essas pessoas que trabalham na terra, elas não têm o que fazer. Elas não têm nem mesmo como produzir de subsistência para o próprio alimento. Por quê? Porque elas trabalham na terra de alguém e agora essa terra de alguém foi mecanizada, está, né, com uma obra, com um trator, alguma coisa que substitui a mão de obra desse camponês. Então, o que acontece? Resta a essa pessoa só e apenas ir para a cidade. Por quê? Porque esse desemprego que ela vai ter ali ao ser substituída por um trator, como a gente falou na última aula, é um desemprego estrutural, ele não é um desemprego conjuntural. Ou seja, não tem a ver com uma crise econômica, tem a ver com uma mudança do modo de produção rural. Né? E uma mudança que não vai acontecer só naquela fazenda que ele trabalha, vai acontecer em todas as outras fazendas. Então, essa pessoa não tem o que fazer mais no campo. Então, resta ela apenas e somente ir para a cidade.
Daí o termo êxodo, né? Ou seja, é uma fuga mesmo. As pessoas fogem do campo e vão para a cidade. Tá? Agora, é fato que a cidade em si, ela também exerce um fator de atração. Né? Mesmo tirando essa questão da necessidade de ir para a cidade, até antes mesmo, a cidade já exercia um poder de atração. É muito parecido com o que acontece com as pessoas que moram em cidades pequenas. Né? Em Pádua, por exemplo, quando você vai discutir, principalmente entre os mais jovens, a maioria pensa em sair da cidade. A maioria pensa em morar em outros lugares, e quando eu falo em outros lugares, principalmente em centros maiores, né? Grandes cidades ou cidades de médio porte, tá? Que é uma questão que tem acontecido no Brasil mais recentemente, mas é um assunto para depois. Então, esse fascínio que a cidade exerce sobre as pessoas, né, de ser um polo um polo de artístico, um polo comercial, um polo de conhecimento, de relações, né, isso vai fazer com que muitas pessoas se interessem para se deslocar para as cidades. Tá? E aí, neste período, nessa época, ou seja, anos 50, 60, 70, você vai ter efetivamente uma migração em larga escala do campo para as grandes cidades. Isso vai resultar em um forte processo de urbanização das grandes cidades brasileiras. Tá? Então, essas grandes cidades, ao receberem essa massa de trabalhadores, né, essa massa de pessoas, ela vai também começar a ganhar em um crescimento físico. Ou seja, geralmente a gente associa a urbanização a um crescimento físico, né, mas o crescimento físico, material da cidade, casas, ruas e coisa e tal, ela é uma consequência desse crescimento populacional. Tá? E aí é interessante, porque a gente tem nesse primeiro momento, tá? Muito do que a gente chama de crescimento espontâneo. Tá? E o que é esse crescimento espontâneo? É aquele crescimento em que a cidade vai crescer de forma desorganizada, desordenada, ou seja, muitos desses trabalhadores que vão para a cidade, eles não têm formação, né? Eles vão para tentar trabalhar nas fábricas, e aí o que acontece? Exatamente pela falta de formação, pela falta de preparo, muitas dessas pessoas não conseguem um bom emprego ou, né, elas acabam caindo na informalidade. Tá? E aí o que acontece? Essa procura pelo espaço urbano, esse aumento da demanda, né, por moradias e coisa e tal, leva a um encarecimento da cidade. Consequentemente, essa massa de pessoas com subemprego, com alguma forma de trabalho, né, precário, mal remunerado, elas começam a ter que se virar nessa cidade, né? E muitas das vezes elas vão ocupar determinadas regiões, né? E essa ocupação é o que a gente chama de crescimento espontâneo, esse crescimento que não tem nenhum tipo de planejamento urbano. Nascem aí os grandes bolsões de pobreza dos nossos centros urbanos, né? Que a gente costuma chamar de favelas aqui. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa. Então a culpa das favelas nas grandes cidades são dos migrantes do campo. Não é bem por aí. Tá? Por que não é bem por aí? A cidade, ela é meio que uma materialização da sociedade em que essa cidade está inserida. Né? Ou seja, é em concreto, em asfalto, é a personificação da sociedade, tá? Das leis, das estruturas sociais, da divisão social. Tá? Então, o que a gente vê na cidade é basicamente a sociedade em pedra e asfalto. Então, nós vivemos numa sociedade muito desigual. E essa desigualdade é histórica, ela vem de tempos muito anteriores. Então, é óbvio que a gente vai ver essa desigualdade materializada no espaço urbano, tá? Materializada na cidade. Tá? E é interessante que, apesar desse fluxo migratório, desse êxodo rural, ter contribuído para o volume dessas cidades
e também para o volume desses bolsões de pobreza, dessas favelas, né, dessas zonas de habitação precária, vale sempre lembrar que mesmo em cidades pequenas, médias, que nunca receberam um grande fluxo migratório em um curto período de tempo, mesmo essas cidades também têm, né, esses bolsões de pobreza. Então, vide Pádua. Pádua nunca recebeu um grande fluxo migratório de lugar nenhum, né? Não é uma grande metrópole. No entanto, você consegue ver claramente as divisões sociais na cidade, na materialização do espaço urbano. Tá? Então você vai ter os bairros de casas privilegiadas, com uma infraestrutura planejada, com ruas largas, arborizado, com esgoto, né? E tudo direitinho. E você vai ter aqueles bairros de crescimento espontâneo, com ruas, né, envezadas, ruelas, né, casas com uma infraestrutura muito menos preparada, né, muitas das vezes sem um suporte adequado de internet, de esgoto, de energia elétrica. Né? Então vejam vocês, mesmo em uma cidade pequena, 40 mil habitantes mais ou menos como Pádua, você vai ter todas aquelas características que você vai ver numa grande metrópole brasileira. Só que é claro, é óbvio, é evidente que os desafios de uma grande cidade com 10, 12, 13 milhões de habitantes é muito maior, né, do que os desafios de uma cidade pequena. Tá? Agora, a gente consegue ver os problemas das cidades grandes também numa cidade pequena. Não é só a infraestrutura, né? É a questão do transporte. Você vai ter, né, problemas de fluxo de pessoas pela cidade, o transporte público, ou seja, todos aqueles problemas que a gente vê nas grandes cidades, personificado também em cidades pequenas. Por quê? Porque, bem ou mal, é a nossa sociedade, a estrutura das leis, da ordem social ali na cidade. Tá? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Tá? Agora, é inevitável a gente associar as grandes favelas a esse grande fluxo de mão de obra despreparada, né? Que não vai ter nenhum tipo de planejamento nem de cidade, nem a nível nacional. Aí é uma coisa muito importante, né? A consequência das nossas cidades caóticas, imensas, né, no sentido horizontal, ou seja, hoje para você sair de uma periferia de São Paulo, uma periferia do Rio de Janeiro, você percorre vários quilômetros, né, e às vezes você fica horas no trânsito para chegar aos centros, né, urbanos. Esse crescimento ele se deu muito de forma espontânea, sem controle algum. Tá? Mas mesmo se houvesse algum controle, mesmo se nós tivéssemos excelentes políticos e administradores urbanos, públicos de uma forma geral, já seria em si um desafio imenso você conseguir receber milhões de pessoas que vinham do campo durante os anos 50, 60 e 70. Já seria em si um desafio absurdo. Tá? Agora, junto à questão do fluxo imenso de pessoas, a falta de planejamento, a falta de algum tipo de tentativa de controlar esse processo, você vai ter, né, essa zona que é as nossas grandes cidades, né, do país. Tá? Agora, isso não significa que nunca houve planejamento. Né? De vez em quando, anda e vira e mexe, você vê algum tipo de tentativa de planejamento dos espaços urbanos. Tá? Agora, nas grandes cidades brasileiras, isso é feito de forma picotado, né? O que leva a gente a ter um espaço urbano meio como concha de retalhos. São Paulo é muito assim, não sei se alguém já foi, mas São Paulo é uma cidade imensa, né? Porque ela teve um forte crescimento horizontal, tá? E em alguns pontos você teve esse planejamento urbano, em outros o crescimento foi totalmente espontâneo. Então, você está andando de carro numa grande avenida, daqui a pouco você dobra a esquina e você está num lugar totalmente zoneado, com ruas estreitas, casas, né, empilhadas. Aí daqui a pouco você dobra outra esquina, você cai num bairro, né, de ruas largas, de casas bem, né, de casas bem planejadas. Tá? Então, São Paulo ela tem essa coisa, né, típica dela, típica de uma cidade que teve momentos de planejamento, né, mas na maior parte das vezes você vai ter crescimento espontâneo.
Tá? O Rio de Janeiro já é um caso também muito particular. Por quê? Porque historicamente os pobres foram sendo deslocados, né, para áreas de menor interesse comercial. Isso é uma realidade no mundo todo. No entanto, no Rio de Janeiro, essas áreas são geralmente os morros. É uma coisa típica do Rio de Janeiro, por quê? Porque a maioria dos países do mundo que tem esse contexto de crescimento, né, e essa relação morro e uma zona mais de planície, quem é rico, quem tem dinheiro, mora no morro. Obviamente, primeiro, pela dificuldade de você construir uma área muito inclinada, como é o caso de um morro, e também pela questão da vista, né, de você estar isolado do restante. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, os pobres foram empurrados para o morro e a desigualdade social ela está muito presente na paisagem do Rio de Janeiro, porque você pode ver na mesma foto, né, prédios da Zona Sul muito caros, né, por exemplo, ali no Leblon, com coberturas que variam aí de 3, 4, 5 milhões de reais, né, um apartamento, uma cobertura, né, e aí no mesmo plano da foto, ou seja, ali não no mesmo plano, mas na mesma foto, no plano atrás, você consegue ver uma favela, uma imensa favela. Né? Então, o que acontece? Essa é uma característica muito do Rio de Janeiro. Tá? De você ter essa segregação espacial, mas ao mesmo tempo não chega a ser distante essa segregação. São Paulo é muito comum você ter o quê? Você ter esse deslocamento para as periferias, né? E a maioria das pessoas mais pobres e das pessoas, né, com essa, né, que vivem nessa região de crescimento espontâneo, que construíram suas casas, ou seja, uma questão de autoconstrução, tá? Ou seja, não tem dinheiro suficiente para fazer um financiamento nem nada, elas tiveram que muitas das vezes ocupar um terreno e aí construir ali daquele terreno. Muitas das cidades brasileiras, muitas das comunidades brasileiras nascem assim, né, de um terreno que ninguém quis, ou que está ali, né, ou que não tem um proprietário, ou que é do Estado, né, e aí as pessoas acabam ocupando aquela região e aí começam a construir, né, e usam seus horários vagos para poder construir aquelas casas, né. É um processo de autoconstrução que ele utiliza do trabalho dele naquele momento que deveria ser um momento de folga, ele vai lá e constrói a casa e depois de alguns anos você vai ter ali uma comunidade, né, com as pessoas. Afinal de contas, as pessoas precisam viver em algum lugar, elas precisam morar em algum lugar. Então, o problema da habitação, que é um problema que a gente vai discutir mais para frente na questão das cidades, é reflexo da necessidade das pessoas viverem em algum lugar. E sem nenhum tipo de planejamento, o resultado são esses crescimentos espontâneos e essas regiões totalmente desorganizadas. Né? Agora, no Brasil, um ótimo exemplo também, né, de planejamento urbano é a própria capital. Né? Brasília foi toda planejada. Quando ela foi pensada toda para exercer determinados papéis, né? Tanto que você tem ali plano piloto, as asas, regiões onde que você vai ter regiões de comércio, região de moradia, cortada ali pela Praça dos Três Poderes, você tem grandes avenidas, ou seja, é um exemplo de cidade que foi totalmente pensada na prancheta, é totalmente planejada. Ela era para ser um símbolo do Brasil quando ela foi construída lá no governo de JK. E acabou mesmo se tornando um símbolo do Brasil. Por quê? Porque para construir, e vale lembrar que Brasília foi construída no meio do nada, né? Ou seja, a primeira estrada ligando Brasília a qualquer outro canto do Brasil foi terminada 2 anos depois da conclusão de Brasília. Tá? Então, assim, foi uma cidade construída no meio do nada, mas você precisava de quê? De trabalhadores. E muitos desses trabalhadores foram, né, imigrantes do Nordeste, de outras regiões do Brasil, até ali mesmo do Centro-Oeste, que acabaram migrando para aquela região ali, né, para trabalhar durante as obras de construção da cidade. Os candangos, né, os famosos candangos. Né? E aí o que acontece? Essas pessoas ficaram ali por um tempo trabalhando, né? Aí depois que acabou a obra, muitos deles já estavam fixados, já tinham fixado moradia, não em Brasília, não no plano piloto, mas em comunidades ao redor, né? As famosas cidades satélites, que foram construídas através do quê? De um crescimento espontâneo. Ou seja,
Quando se pensou Brasília, eles esqueceram de imaginar que as pessoas que fossem trabalhar na construção de Brasília, né, também teriam que morar em algum lugar. Então você tem a Brasília como um perfeito exemplo do país, um polo central planejado, rico, caro, né, com toda a infraestrutura necessária e coisa e tal, né, e que vai abrigar aquela classe média alta, né, de políticos, de funcionários públicos federais, né, ligados ali àquela região, e você vai ter no entorno de Brasília um mar de miséria, né, que são aquelas cidades satélites, que são grandes favelas, na verdade, a gente poderia dizer assim, né, que foram construídas de forma espontânea pelos trabalhadores que construíram Brasília. Né? Então acabou realmente se tornando, era para ser um símbolo de modernidade, coisa e tal, mas acabou se tornando um símbolo do que é o país e do que é o espaço urbano brasileiro. Né? Algumas áreas planejadas e outras imensas regiões de crescimento espontâneo. Tá? Bem, continuando aqui, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre hierarquia urbana. Né? Deixa eu só passar aqui um pontinho. Ok. Porque agora que eu estou percebendo que é melhor a gente começar por aqui, ó, alguns conceitos gerais. Né? Por quê? Porque a gente está falando sobre crescimento urbano, tá? E o que, que acontece? Esse crescimento urbano ele está associado à urbanização. Tá? E a gente pode dizer que quando uma cidade cresce, ela pode crescer basicamente de duas formas. Né? Ou seja, o crescimento horizontal, que é esse crescimento dos limites do espaço urbano, tá? E o crescimento vertical. Então, aqui na imagem, você tem dois exemplos disso. Né? Você tem a verticalização dos prédios, pode ver, um crescimento vertical, e quanto mais caro é o espaço urbano, quanto mais valorizado é um espaço urbano, a tendência é o quê? A não ser que você tenha leis que proíbam e coisa e tal, como é o caso de Paris, né, e de outras cidades ali da Europa, que tem leis urbanas que proíbem, né, uma verticalização intensa ali daquela região central de Paris, no caso das cidades, né, ou seja, uma questão histórica, urbanística já pré-determinada. Tá? Tirando isso, quando você tem um espaço urbano muito valorizado, o que, que acontece com esse espaço urbano? Ele tende a verticalizar. Ou seja, os caras tendem a querer aproveitar o máximo possível o solo urbano. Então, você vê isso em Tóquio, você vê isso em Nova York, né? Ou seja, quanto mais caro é um espaço urbano, maiores são os prédios. Tá? E por que, por exemplo, Pádua não tem grandes prédios? Exatamente porque o espaço é bem menos valorizado, ou seja, e você tem espaço para crescer para os lados, não é uma cidade tão grande, então, por questões mesmo de econômicas, e aí é muito importante a gente entender, né, talvez a gente trabalhe um pouquinho mais isso na próxima semana, que quando uma cidade cresce, ela não cresce, quando eu falei ali, por exemplo, de crescimento espontâneo, não é que a cidade cresce de forma natural, e até termos como tecido urbano, por exemplo, que dá aquela ideia de um pano que você joga por cima de uma superfície. Esses conceitos são ruins, porque eles nos fazem fugir da verdadeira questão sobre o crescimento da cidade. A cidade, ela é uma construção humana e são interesses de determinados grupos humanos que vão determinar como essa cidade cresce. Tá? Então, por exemplo, a cidade capitalista, a cidade industrial, né, capitalista, ela tem como principal ator de crescimento o próprio capital. Né? Então, a gente vai ver a valorização de determinadas regiões sendo fatores predominantes para um tipo de crescimento urbano. Tá? E quando eu falo sobre crescimento espontâneo, eu não estou falando de um crescimento natural. As coisas são naturais. Não, eu estou falando de um esquecimento dos órgãos públicos, né? Ou seja, um abandono dos administradores urbanos que fazem com que determinadas parcelas da população, que também são atores de crescimento urbano, né? Eles precisem se virar construindo as suas próprias cidades, construindo suas próprias moradias. Muitas das vezes,
quando você tem um abandono do poder público, outros poderes, né, assumem aquela região, assumem o controle daquele crescimento urbano. Isso a gente consegue ver hoje no Rio de Janeiro, né, em que determinadas regiões dominadas pela milícia, né, principalmente a milícia, né, os traficantes fazem menos isso, mas a milícia ela tem se envolvido no quê? No crescimento urbano, assimilando terrenos que seriam de preservação ambiental, seriam do Estado, né, loteando esses terrenos e vendendo para a população, ou seja, terrenos irregulares que as pessoas acabam comprando por preços muito mais baixos, né, do que seriam praticados em regiões legalizadas, né, e as pessoas acabam construindo ali, né, casas e inclusive até prédios, existem até empreendimentos imobiliários, né, envolvidos ali pela milícia em determinadas regiões do Rio de Janeiro. Tá? Então vejam vocês, existem diversos atores econômicos, políticos, populacionais, ou seja, diferentes grupos de pessoas dentro de uma cidade que competem, que disputam para o crescimento daquela cidade. Né? E muitas das vezes a cidade vai crescer ou de forma vertical, como a gente pode ver aqui na foto, ou de forma horizontal. E esse crescimento horizontal é um crescimento que predominou no Brasil. Né? Por quê? Com o fluxo de imigração, com o fluxo de imigrantes para as grandes cidades, né, ao invés da cidade verticalizar, ela foi sendo, né, devido à autoconstrução, as pessoas acabaram sendo desalojadas e sendo deslocadas para as regiões periféricas dos espaços urbanos. Então, nós temos espaços urbanos absurdamente grandes. Tá? E o que acontece? Muitas das vezes, quando essa cidade cresce, né, de forma, né, desordenada, de forma lateral, né, horizontal, a gente poderia dizer assim, horizontal, você vai tendo um processo que a gente chama, de conurbação. Né? E o que é a conurbação? A conurbação é quando você tem o crescimento horizontal de duas cidades, né, se desenrolando, né, e muitas vezes uma indo em direção à outra. Tá? E aí então o que acontece? Quando essas cidades elas se unem, né, você vai ter a formação de quê? Você vai ter a formação de um espaço metropolitano. Deixa eu ver se eu consigo explicar direito para vocês. Né? Outra coisa que talvez muitas das vezes os alunos confundem, né? Existe uma diferença entre cidade e município. Tá? O município ele é o quê? Ele é um recorte territorial administrado por uma prefeitura. Ou seja, o município está relacionado a um território, um pedaço do território, tá, administrado por uma prefeitura. E a cidade em si é a materialização da ocupação humana, ou seja, ruas, casas, prédios. Então, às vezes, o que você tem? Você tem um município, tá? Então aqui você tem dois municípios, dois recortes do território do país. E você vai ter a sede do município, que é uma região onde você vai ter as casas, as ruas, tá? Então você tem o município A e o município B com as casas, com as ruas. É interessante porque, por exemplo, a Campos é o maior município do estado do Rio de Janeiro. E eu já vi muitos alunos se confundirem com isso. Falarem assim para mim, pô, professor, mas Campos não é maior que o Rio de Janeiro. Eu já fui lá no Rio de Janeiro, já fui em Campos. Campos é muito menor. Aí a pessoa está se confundindo, porque o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro é muito maior do que o espaço urbano, né, de Campos. Isso é claro. Agora, o território administrado, quando você pega lá no mapa e você vê o território do município de Campos, ele é imenso. Né? Para vocês terem uma ideia, o município de Campos ele faz ali divisa com Macaé, né, mais ao sul, e ele vai até a fronteira com o Espírito Santo. Então, de carro, por exemplo, se você vai cruzar esse trecho do município, você leva quase 2 horas de uma ponta a outra do município, tá? Passando pelo centro administrativo, pela cidade de Campos. Tá? Então, o que acontece? Quando uma cidade cresce de forma horizontal, ou seja,
ganhando novas ruas, novas casas, num processo de urbanização intenso, tá? Você pode ter um fenômeno que a gente chama de conurbação. E o que, que é? É quando duas cidades de municípios distintos crescem de tal forma que eles acabam se fundindo. Eu falei fundindo, tá, Lesca? Ou seja, eles acabam se juntando em uma única, né, uma única malha urbana, um único sítio urbano. Tá? É como, por exemplo, quem já foi em Niterói e vai para São Gonçalo, por exemplo. Você não consegue ver o fim de São Gonçalo e o início de Niterói. É diferente de Pádua e Itaocara. Você sai ali de Pádua, pega uma estrada, cruza a fronteira, né, dos municípios e daqui a pouco você chega, né, passa para Peribé, você chega em Itaocara. Né? Então, já o Rio, São Gonçalo e Niterói, não. Você não sabe exatamente onde é uma cidade onde é outra. Você tem uma única malha urbana. Quando você chega a este ponto, quando você tem um espaço urbano fundido, né, em mais de um município, você tem o que a gente chama de região metropolitana. Tá? Então, vejam vocês, quando você tem, né, um processo de conurbação, né, que é fruto do crescimento horizontal das cidades, tá? E aí aqui nessa imagem aqui é bem legal porque você consegue ver, né, a verticalização de algumas áreas, né, e você consegue ver, né, o crescimento espontâneo de outros. Até aqui, olha só, a própria avenida arborizada, né, em linha reta, planejada, com bairros planejados, e de repente você chega aqui, o bicho aqui dá uma curva, o outro aqui dobra para cá, e você tem uma infinidade de ruelas entre essas casas, fruto do quê? De autoconstrução, fruto de um crescimento espontâneo. Esse aqui é um exemplo, né, de recorte das cidades brasileiras. Né? Partes planejadas, partes frutos de crescimento espontâneo. E quando você tem um crescimento horizontal, né, intenso, que leva a um processo de conurbação, você vai ter o que a gente chama de áreas metropolitanas ou regiões metropolitanas. Tá? Talvez o maior exemplo de regiões metropolitanas que nós tenhamos sejam as grandes cidades, as grandes metrópoles brasileiras. Então, por exemplo, o Grande Rio. Quando você fala o Grande Rio, você não está falando só sobre a cidade do Rio de Janeiro. Você está falando de todos aqueles municípios, né, que estão em volta da cidade do Rio de Janeiro. Então, muitas das vezes você encontra aquela pessoa que veio, né, sei lá, chega botando mó banca. Não, sou Rio, sou carioca, pá, não sei o quê. E aí depois você começa a perguntar, e aí a conversa vai, e aí daqui a pouco o cara fala, ah, não, eu sou lá de Duque de Caxias, ou sou de Belford Roxo. Aí, não, você não é do Rio nada, você é lá de Belford Roxo, da Duque de Caxias, né? Mas, em parte, essa pessoa não está totalmente errada. Por quê? Porque, bem ou mal, essa fusão de área metropolitana gerou uma única grande cidade. É o que a gente chama de Grande Rio. Agora, é óbvio que a gente está falando de um desafio administrativo absurdo, porque você tem na prática uma única cidade com os mesmos problemas de saneamento, problemas de violência, problemas de saúde, e administrado por vários prefeitos diferentes, por várias câmaras de vereadores diferentes, né? Porque você vai, já tá lá um bandido trocando tiro, pá, 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 com alguém, correndo, né? Fugindo, aí daqui a pouco ele chega assim, ah, não, aqui é o limite da linha aqui de São Gonçalo e eu sou bandido de São Gonçalo, não vou para Niterói. E aí então vou pegar para outro lado. Claro que não, né? O cara, a violência, ela tá ali, ó, transitando. Uma pessoa fica doente em Niterói, é claro que se ela tiver vaga no hospital em São Gonçalo, é para São Gonçalo que ela vai, entendeu? Então, assim, quando você vai planejar a administração de uma cidade, tudo fica muito mais difícil,
quando você está falando de uma área metropolitana, que é uma grande área de acumulação, né, de pessoas. Tá? E é engraçado porque o processo de conurbação ele não para quando você já tem uma grande área metropolitana. Ele pode continuar. Tá? Então, qual é o resultado quando áreas metropolitanas continuam crescendo de forma, né, horizontal e chegam inclusive a se fundirem, ou seja, grandes áreas metropolitanas se fundindo, né? Você vai ter o que a gente chama de megalópolis, ou seja, metrópoles ou regiões metropolitanas são quando você tem aquele processo de conurbação que funde diferentes cidades, diferentes municípios. Megalópole é quando você tem áreas metropolitanas se fundindo. O Brasil, por exemplo, tem uma megalópole em curso, ou seja, a megalópole Rio-São Paulo. Você pode ver aqui, ó, São Paulo e o Rio são duas grandes áreas metropolitanas que estão crescendo aí e ainda crescem, né, de forma horizontal. Isso, junta-se a isso, a outras cidades aqui, Taubaté, né, Resende, Volta Redonda, que também estão crescendo, e aí você tem aqui, né, também uma questão de acidentes geográficos, como duas serras, né, que acabam conduzindo o crescimento pela Dutra, né, pelo Vale do Paraíba. Então você tem um crescimento que vai formar aos poucos uma grande cidade, uma única área metropolitana, ou o que a gente chama de megalópole. Você já tem isso lá no Nordeste dos Estados Unidos, né? Pegando ali Nova York, Washington, né? Todas aquelas cidades ali, naquela região Boston, tá? E você tem isso também no Japão, né? Ali na Tóquio, Osaka, são grandes áreas metropolitanas que já se fundiram, formando, né, megalópolis, tá? Esse conceito aqui de macrocefalias é o que se dá muito nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque enquanto nos países desenvolvidos a urbanização se deu de forma mais gradativa, né? Consequentemente, você tem mais cidades espalhadas pelo território, né? Cidades que não chegam a ser cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Tá? No caso dos países em desenvolvimento, isso foi diferente. Você vai ter grandes cidades ocupando, né, boa parte da população daqueles países. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, Buenos Aires, hoje, é uma cidade de quase 20 milhões de habitantes. Então, pega aí quase metade da população da Argentina. A mesma coisa acontece com o Uruguai, né, em Montevidéu, ou então Assunção, no Paraguai, né? Ou seja, você tem mega cidades que acabam ocupando uma boa parte da população do país. No Brasil, você também tem a macrocefalia quando você pega essas grandes cidades, a meia dúzia de grandes cidades que detêm quase toda a população do país. Tá? Mas no Brasil é ainda um pouco menos, por quê? Porque você acabou tendo vários polos, né, de várias capitais espalhados pelo território. Mas quando você vai analisar isso a nível de estado, né, a maioria dos estados brasileiros tem imensas cidades, né, e o campo, né, ou seja, você tem poucas cidades de médio porte. Talvez aí com exceção de São Paulo. Tá? Mas veja aqui o exemplo do Rio de Janeiro. Boa parte da população, né, do Fluminense mora na capital, ali no Grande Rio, que pega, né, todos aqueles municípios em volta do município do Rio de Janeiro e pega também Niterói, São Gonçalo, né? Então, ali, se você juntar aquilo ali, aquela galera toda ali, dá 13, 14 milhões de habitantes. Né? Então, é boa parte da população do estado do Rio de Janeiro. E aí, quando você vai ver, existem muito poucas cidades no restante do território, tá? Em cidades bem menores se comparado. Aí você pega aí Volta Redonda, Resende, você pega Macaé, Campos, são cidades bem menores do que a área metropolitana, a principal região metropolitana do estado. Né? E é interessante porque, mais recentemente, a gente tem tido, né, um aumento dessas cidades de médio porte, uma busca por essas cidades de médio porte. Por quê? Porque durante boa parte da urbanização brasileira, né, essas regiões metropolitanas foram as principais regiões de atração. Né? Mas a gente sabe que esse crescimento desordenado, crescimento que tornou essas cidades imensas,
isso tem afetado diretamente a qualidade de vida das pessoas que moram nessas cidades. Juntando a isso, né, uma queda, né, da geração de emprego por parte das indústrias. Junte-se a isso aquele processo de descentralização industrial que a gente falou na última aula, em que as indústrias estão buscando outros mercados, regiões, né, em que elas vão ter mais incentivos, menos problema com sindicatos e coisa e tal. Junte-se tudo isso, você tem tido no Brasil um processo, né, de diminuição desses grandes centros urbanos. Hoje, as grandes regiões metropolitanas crescem menos. Então a pessoa pode dizer assim, então professor, a gente está tendo um êxodo urbano? Ou seja, é um fenômeno contrário do êxodo rural? Não, não é. Né? Por quê? Porque a gente não está tendo um retorno para o campo. As pessoas não estão voltando para o campo. Né? Está havendo sim uma migração cidade-cidade. Então é, né, uma migração grande região metropolitana para cidades de médio porte. Então, hoje, em todo o país, e esse é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só brasileiro, não, tá? Em todo o mundo, essas cidades de médio porte estão crescendo e recebendo pessoas, não só do campo, mas principalmente das grandes regiões metropolitanas. Por quê? Porque uma cidade de médio porte, ela vai ter todas aquelas qualidades da cidade, né? Cinemas, shoppings, equipamentos urbanos, que a gente chama de equipamentos urbanos, né? Hospitais e coisa e tal, mas ela não vai ter o custo de se viver numa grande área metropolitana, deslocamentos absurdamente grandes. Né? Então, de uma forma geral, a gente tem visto sim esse deslocamento para cidades de médio porte, e o estado do Rio de Janeiro é um bom exemplo também. Apesar de você ainda ter uma macrocefalia, ainda ter, né, uma cidade imensa dentro do território do estado, né, você tem tido cada vez mais um crescimento de cidades de médio porte. E aí fica em destaque quem? Resende, lá no sul do estado, própria Volta Redonda, né? E aí pega Macaé, com o crescimento nos anos 90, e até Campos, né? Ou Itaperuna, são cidades também que têm recebido cada vez mais pessoas, né, de outras grandes áreas. Então, cada vez menos a gente vê, até em Pádua, por exemplo, cada vez menos a gente vê pessoas querendo, quero morar, né, no Rio. Mas ao invés disso, tem muitas pessoas que têm vontade de morar em Juiz de Fora, né, em Campos, até em Itaperuna, que seria uma cidade um pouquinho maior do que aquela que eles moram. Tá? Então, esses são processos, né, da distribuição do nosso espaço atualmente. Agora sim, nós vamos falar um pouquinho sobre como as cidades se relacionam. Né? Por quê? Porque as cidades, elas têm uma relação, uma hierarquia, né? Muito associado à importância dessas cidades em relação a outras cidades. E essa importância se dá, né, através de poder econômico. Então, você pode ter uma relação entre cidades no quesito poder econômico, né? Seja bancos, sedes de grandes empresas, sedes de grandes bancos. Você tem, né, a relação de forma política. Por exemplo, a capital de um estado exerce um poder sobre todas as outras cidades daquele estado, né, que é um poder político. As decisões tomadas lá naquela capital, né, vão influenciar todas as cidades do estado. Tá? É como Brasília, por exemplo, que é uma cidade que nem é tão grande assim, mas tem um poder muito grande sobre todo o território. Né? Por quê? Porque ela concentra ali as decisões federais, né, do executivo, do legislativo e do poder judiciário do país. Tá? Agora, as relações entre cidades podem se dar de várias formas. Pode ser também através de questões sociais, questões culturais. Por exemplo, o Rio de Janeiro, tradicionalmente, exerce uma influência em todo o território nacional, né, que é uma influência cultural. Muitas novelas, os telejornais são gravados ali e são, né, transmitidos para o país inteiro. Então, a forma de falar, o jeito de se vestir dos cariocas é imitado em várias regiões do país. Tá? Então, assim, as questões culturais, as questões sociais também pesam. E existe a questão dos equipamentos urbanos. Né? Ou seja, o que são os equipamentos? Tudo aquilo que uma cidade pode ofertar aos seus habitantes. Né? Então, por exemplo, hoje, se um paduano
Parece que agora inauguraram um cinema em Padua, não estou certo, né? Mas até então, se um paduano quiser assistir um filme num cinema ou ir em um shopping, ele precisa se deslocar para outra cidade. Né? Então ele vai, por exemplo, para Campos, né? Onde ele vai ter um shopping. Então o shopping é um equipamento, mas não é só isso. Um hospital, você tem hospitais em Pádua? Tem, mas se você precisa de um procedimento mais, né, mais importante, mais sério, geralmente você é deslocado para outra cidade, para Itaperuna, às vezes para o Rio de Janeiro. Né? Em universidades, você tem alguns equipamentos em Pádua? Tem. Né? Isso um processo muito recente de interiorização das universidades. Mas até bem pouco tempo, a única forma de um paduano estudar seria ir para um grande centro urbano. Até em Campos esse processo é muito recente. Até bem pouco tempo, até os anos 90, né, até início dos anos 90, se uma pessoa quisesse fazer uma faculdade pública em Campos, ou ele faria, né, serviço social na UF, que era o único polo que tinha aqui, ou ele teria que ir para outra cidade, né, para o Rio, né, lá para Rural, ou então para Juiz de Fora. Né? Então, por quê? Porque basicamente você não tinha outras opções. Agora não, agora você tem algumas opções de universidade, tem o próprio IFE, com cursos superiores, você tem a UENF, né? Então, assim, é um processo recente de interiorização das universidades. É um tipo de equipamento, tá? Então, as relações entre cidades podem se dar por fatores econômicos, culturais, sociais e de equipamentos urbanos. Então, quando a gente fala sobre essa hierarquia, né, ou rede urbana, a gente geralmente fala, né, nessa forma de relação entre cidades. Até bem pouco tempo, né, o esquema clássico de hierarquia urbana era muito uma ideia mesmo de hierarquia, né, em que você teria grandes metrópoles nacionais influenciando outras cidades menores. Né? Então você teria aqui, ó, metrópoles regionais, metrópoles nacionais, no caso do Brasil, tá? Você tem aí o quê? Você tem Brasília, né, que seria uma metrópole política, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, que seriam as metrópoles que têm um raio de influência, uma área de influência que seria nacional. Né? E aí depois você tem as metrópoles regionais. São aquelas metrópoles que têm uma área de influência que muitas das vezes vão além do seu estado. Né? Então você tem Manaus, é um bom exemplo. Né? Você teria ali Belo Horizonte, você teria Curitiba, tá? Que são essas cidades que têm uma influência, muitas das vezes, além do seu estado. E aí você tem os centros regionais, que seriam, por exemplo, as capitais regionais, né? Vitória é um bom exemplo, né? Salvador, então são exemplos de cidade. Você tem a cidade local, né? Essas cidades locais, elas têm uma influência ali em parte do estado, numa região daquele estado. Né? Então, Campos, por exemplo, seria, né, um bom exemplo disso. Né? E você tem as vilas, que são aquelas pequenas aglomerações urbanas que têm uma influência próxima ali da sua área, né, da sua zona rural. A Pádua seria um exemplo. Essa denominação ela varia dependendo do autor que você dá uma olhada. Tá? Por exemplo, tem autores que colocam centros regionais como centros de determinadas regiões do estado. Né? Aí, no caso, a gente incluiria aí Campos, né? Juiz de Fora nesse negócio. E cidade local como pequenas cidades, ou seja, Pádua, que só tem uma influência na sua zona rural, e vila, como uma pequena região, né, sei lá, Estrela d'Alva, por exemplo, seria, né, uma pequena aglomeração rural. Né? Mas eu particularmente, não sei, não acho essa denominação muito legal, não. Tá? Até porque a gente está falando sobre espaço urbano. Né? Então, a gente está falando sobre espaço urbano, a gente tem que denominar uma área urbana, necessariamente, ou um centro administrativo de um município, ou uma aglomeração que passe aí de 10, 15, 20 mil habitantes, pelo menos. Tá? Menos do que isso, eu acho que já perde um pouco o sentido de você falar de espaço urbano.
Tá? Agora, esse esquema clássico, né, de uma hierarquia do maior para menor, ele caiu um pouco em desuso, né, nos últimos anos. Até porque se entende atualmente que as relações entre as cidades elas não se dão assim num regime rígido. Ou seja, então se você vai resolver um problema, você não sai, né, de Pádua e vai primeiro para Itaperuna, para depois ir para Campos, para depois ir para o Rio de Janeiro. Não, às vezes você pode ir direto para o Rio de Janeiro. Né? Então as relações econômicas e comerciais também se dão, né, de forma muito mais difusa, muito parecido com o quê? Como uma rede, né? Não como uma hierarquia, não como um regime militar de patentes, e sim como uma rede em que você tem pontos, né, nós, e entre nós que se comunicam. Né? Então esses nós seriam os centros urbanos, as áreas, né, metropolitanas, os centros regionais, né? E esses entre nós seriam os fluxos de capital, de mercadoria, de pessoas. Tá? Então, dentro desse novo contexto de relação entre as cidades, é mais utilizado esse novo modelo aqui, ó, de rede urbana. Né? Ou seja, onde que você teria uma conexão mais, né, intensa entre os diferentes níveis de espaços urbanos. Tá? Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Aqui dentro desse contexto aqui, ó, fica talvez mais claro, né? Cidade local, né? E a sua zona rural, né? Então, por exemplo, seria Pádua e as zonas rurais de Pádua, né? E aí aqui, dentro dessa realidade, dentro desse esquema aqui, os centros regionais seriam, né, esses centros maiores, que Campos, Joinville, Juiz de Fora, tá? E o metrópole regional seria essas capitais, né? É porque tem uma outra forma de você dividir essa hierarquia, que você coloca ali também capitais regionais, né, que seriam exatamente essas cidades que são capitais do estado. Né? Mas nessa forma aqui, nessa divisão aqui, você tem, né, a divisão de metrópole regional, que incluiria tanto as capitais regionais, né, quanto grandes metrópoles que ocupam e que dominam e influenciam determinada região do território nacional. Tá? E as metrópoles nacionais, que são efetivamente aquelas metrópoles que dominam e influenciam todo o território nacional. Tá? Então, no livro de vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá, tem uma imagenzinha mostrando exatamente esses centros, né, urbanos, né, as capitais, as capitais, as metrópoles nacionais e suas áreas de influência pelo território nacional. Então, dê uma olhadinha na hora da leitura, do estudo lá, né, do capítulo, vocês vão conseguir entender melhor esse assunto que a gente está discutindo aqui. Tá?